Saudações, pessoal! Muito bom dia ou boa tarde, depende do horário que você vai estar assistindo o nosso programa. Estamos começando mais um Conversa com Fu Talk, que teremos a nossa conversa com Fu de hoje. E hoje vai ser um episódio muito bacana, né? Vamos falar bastante sobre artes marciais, sobre Kung Fu, estilo louva-a-Deus, garra de águia, Sin, Shuajiao, o que vier aí a gente vai estar conversando. Antes que eu esqueça, eu queria te pedir, por favor, que curte, compartilha, se inscreve, ativa notificações aí, para nos ajudar no engajamento. Tem também o canal em inglês, é o Kung Fu Talk em inglês, tem várias entrevistas ali bacana com mestres de artes marciais dos Estados Unidos e do exterior também. Entrevistei o mestre Sifu da Chulifa Cuttle, Brian Cuttle, inclusive fez até um livro, tinha que fazer merchan no livro dele, esqueci, faz no próximo episódio. Mas muito bacana, tem vários episódios legais aí, ele é da Suíça, e a gente tem vários patrocinadores aí. Tô direto aqui de São Francisco, na Califórnia, onde eu chamo o meu templo da Lotus Branca, que é aqui bem decorado, bem temático aqui para parte do nosso cenário. O que mais? Patrocinadores, né? Queria falar um pouquinho sobre Fei Long Design Hub, que é uma empresa que faz, né, camisetas, que no inglês a gente chama de graphic tees, né, que são camisetas customizadas, né, tem de vários estilos de artes marciais. Você vai ver Kung Fu, Shaolin, Cholifa, você vai ver camisetas de Wing Chun, louva-a-Deus, tem muito legal. Inclusive essa camiseta deles, da Hand Moon, é bem bacana, tem um design atrás, ó, bem da hora. Corre lá, vai estar o link aí na descrição, tem a página no Instagram para você seguir, pedir informações. Está disponível no Amazon, a Redbubble. Redbubble tem bastante temáticas lá, não é só camisetas e blusas. Você vai ter canecas, você vai ter capinha de celular, tem até bolsas, tem umas bolsas tematizadas. Inclusive, até tem uma bolsa ali, se eu tirar, vai cair o computador, mas é bem bacana. Tem várias coisas legais ali que você consegue comprar. Também está no TeePublic e no Etsy. Todos os links vão estar na descrição do vídeo. Se você está ouvindo a gente, mais uma coisa. Esse episódio está no YouTube e no Spotify. Se você está no Spotify, corre lá no YouTube. Depois que você ouvir o podcast, não esqueça, para que você possa ter acesso aos links, tá bom? E se você está no YouTube e de repente prefere ouvir, vai no Spotify, ajuda lá no engajamento também e segue nossa página lá. Os dois canais, são dois canais separados, tá? Tanto no Spotify quanto no YouTube. Make sure que vocês entrem lá. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre artes marciais chinesas, a gente vai falar sobre o estilo louva-a-Deus, como eu falei, né? Sobre um pouquinho aí do Shuajiao, sobre estilo garra de águia, com o professor Pedro. Tudo bom com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está assistindo, tudo certo, Ronald? Primeiramente, queria agradecer aí a oportunidade de estar nesse espaço que teve bastante gente importante, né? Já entrevistou aí o Mestre Amaral, que é um dos introdutores aí do Louva a Deus no Brasil, então me sinto bastante honrado de estar aqui. Uma honra ter você aqui, ter disponibilizado seu tempo para estar falando um pouquinho com a gente sobre a sua experiência, a sua vivência na arte marcial. Divulgando também o seu estilo, né, a sua arte, o seu amor pela arte marcial chinesa, porque é muito importante, mas que às vezes a gente repete o mesmo estilo ou a mesma linhagem, mas cada professor tem uma essência diferente, o praticante, o atleta, para estar explicando um pouquinho a vivência dele, né, às vezes através da sua história, pode também aí, impactar e chamar a atenção de pessoas que às vezes assistem o nosso canal esporadicamente, às vezes não é praticante, ou então está praticando uma outra arte, está buscando, né, uma arte marcial. Eu acho que isso é muito importante. Eu queria saber um pouquinho sobre você, né? Como que começou a sua trajetória nas artes marciais e o que te levou a treinar o estilo louva-a-Deus, ou talvez me corrija se eu estiver equivocado, né? Utilizar o estilo louva-a-Deus como talvez o principal e Uhum. a sua paixão. Cara, na verdade as coisas foram acontecendo, eu não escolhi o Louva a Deus e fui para ele, né? Ah, Uhum. eu comecei praticando porque eu precisava fazer um esporte, eu era moleque, tinha 11 anos de idade, e na época um amigo meu chegou assim e falou: Ah, vamos fazer judô, né? E aí a gente foi começar a procurar judô, a gente achou uma academia perto de casa. Não tinha judô, mas tinha Kung Fu, então a gente se matriculou no Kung Fu ali. Na época era o estilo Jeet Kune Do da equipe Tigre Indomável. Não sei se era de fato Jeet Kune Do, na época eu não tinha nem idade nem conhecimento suficiente para ir atrás, mas de toda forma me deu uma boa base na época. Passei um ano treinando aquele estilo, o professor infelizmente teve que sair da academia, e aí começou de novo aquela busca por alguma coisa.
E minha mãe acabou encontrando em outra academia o meu primeiro professor de louva-a-Deus. E aí, conversando, ele tinha disponibilidade de horário, ele acabou sendo contratado na mesma academia que eu tinha começado. Isso era por volta de 2014, eu acho. E aí, então, a gente começou ali a praticar com ele, né? E aí foi que eu comecei no Louva-a-Deus. A gente começou no Louva-a-Deus, que na época era chamado de Mei Hoa Tanlan, né? O Louva-a-Deus Uhum. Flor de Ameixa, na Ponlai do Jaraguá. É, Em 2016, a Ponlai acabou decidindo mudar o nome da linhagem. Eles começaram a chamar de Wudi Tanlan. A gente pode falar um pouquinho mais disso para Uhum. frente. E aí, por algumas discordâncias, esse meu professor acabou saindo dessa organização. Foi quando a gente conheceu o Papu Tanlan, que foi o segundo estilo de louva-a-Deus que eu pratiquei, então, né, que é o louva-a-Deus 8 passos. Pratiquei mais alguns anos aí nesse estilo, e aí chegou a pandemia, que foi meio que um ponto de virada, assim. Comecei a ter contato com professores do Alasca, dessa linhagem de louva-a-Deus. Comecei a fazer muita pesquisa teórica na coisa, e, enfim, de novo, por questões aí de discordâncias e tal, eu acabei me desligando dessa segunda escola, e aí comecei a buscar outras coisas. Então, treinei aí por volta de um ano com um professor da República Dominicana, de maneira online, também ainda na linhagem de Papu. E aí eu acabei encontrando um professor dessa linhagem aqui no Brasil, que é o Chifu Vinícius Severo. Eu conversei com ele, a gente acabou alinhando para eu não treinar o Papu, mas treinar o Louva-a-Deus do Norte. E aí tô com ele, então, há aproximadamente um ano também. Então, no Louva-a-Deus, é essa minha trajetória. Para além disso, eu fui experimentando outras coisas. Então, eu já estou aí há 3 anos treinando garra de águia, né, da linhagem do Grão-Mestre Living Kei. Pratico um pouco de Tai Chi sempre que possível. E o Suai Jiao eu comecei também a fazer um curso de formação de instrutor recentemente. Então, acho que é isso. E aí tem outras coisas que eu experimentei. Tem o Karatê, tem o Taekwondo, que eu treinei um pouquinho, mas aí foram mais experiências do que, de fato, uma formação. É legal essa sua interação na arte marcial, essa versatilidade, né? Não só entre linhagens, mas também a sua busca por conhecimento, porque muita das pessoas que eu converso, principalmente jovens, né? A gente treina o estilo e tá bem ali, né? E quando eu falo tá bem ali, não quer dizer simplesmente na parte física, mas não busca conhecimento, não faz igual você que fez, né? Uma busca, uma busca através da linhagem, história, conversou com o mestre lá da República Dominicana, foi atrás de uma linhagem do Alasca. E é impressionante de ver isso, porque realmente isso mostra o zelo e o interesse da pessoa para poder aprender. Aprender movimentações, com todo respeito, é muito fácil. Mas você realmente, pô, cara, deixa eu buscar a história, de onde veio isso, quem que foi o mestre, o mestre Sigon, se Taigon, se Joe, o que for, né, dessas raízes, dessas origens, eu acho que é uma coisa muito, muito válida para o artista marcial, é uma coisa que a gente está se perdendo. Hoje em dia a gente vive numa era, que talvez a gente até fale um pouquinho mais para frente, sobre a modernização, em que o UFC hoje é o momento e todo mundo pratica, né? Na verdade, as 2 últimas décadas, né? Talvez as 3 últimas décadas, com o início do Prime, do Vale Tudo, e se tornando o UFC que a gente tem hoje, o que é uma forma de entretenimento, mas eu não vejo o UFC como uma arte marcial, vejo como um sistema de defesa pessoal, minha opinião, tá? Respeitosamente os praticantes de MMA, arte marcial, né? Sistema de defesa pessoal muito bem aplicado, muito bem feito, mas eu vejo como um esporte de combate de competição. Mas é interessante isso, quando você vê que o praticante ele vai além daquele escopo que ele está, né, das movimentações, ele vai atrás, né, de historicidade, linhagem, tradição, acho que isso é muito importante que está sendo perdido hoje em dia. Outra coisa também muito interessante, eu gostei que você falou em relação ao que você não escolheu, né, a linhagem do louva-a-Deus, o que é muito impressionante, porque grandes praticantes que eu conversei, a história é bem parecida. A gente fala sobre o praticante buscar um estilo de artes marciais e no início a gente nunca sabe. Eu no início Uhum. pratiquei estilo não tradicional, não sabia que era, estava feliz com aquilo até que realmente igual você, eu sentei e falei, meu, peraí, deixa eu atrás disso aqui. Existe, não existe? Como é que é essa linhagem? Como é que, né? Comecei a buscar outras coisas. Comecei a ver qual linhagem de Wing Chun eu queria praticar, qual linhagem de Tai Chi, né? Qual Kung Fu eu queria ir atrás. E assim sucessivamente a gente vai se adaptando, vai buscando, vai se encaixando aonde a gente está querendo estar. Então eu acho que é uma coisa bem legal também a gente estar falando, né? Comentando sobre isso. Como que você organiza o currículo de ensino
envolvendo os três estilos diferentes que você pratica, né? O Shuai Jiao, o Louva-a-Deus e o estilo a Garra de Águia. Uhum. Atualmente eu não ensino o Garra de Águia e o Swai Jiao, né? É uma coisa que eu estou praticando para o meu desenvolvimento e para o meu entendimento das coisas, mas que influencia na organização do meu currículo mesmo assim, né? Porque, primeiro, o Louva-a-Deus do Norte sofreu influência do Garra de Águia, que foi uma das coisas que Uhum. fez eu ir atrás desse estilo, e porque Louva-a-Deus tem muita técnica de agarrar e derrubar, que é o cerne do Swai Jiao também, né? Então, de alguma maneira, essas coisas estão ali inseridas. Então, hoje, o aluno que ele chega para treinar comigo, ele vai experimentar as três linhagens de louva-a-Deus que eu também experimentei, né? Então, eu começo ensinando para ele uma forma curtinha, que é o Shalsu Show, uma forma de quatro movimentos, quatro ataques e quatro defesas, né? Ela é uma forma que faz parte do Jitanlan. Em seguida, ele aprende o Chi-Show, que é uma forma de sete movimentos que faz parte do Paputan. E por fim, nessa introdução, ele vai aprender o Shiba Show, que é a forma de 18 movimentos de mão do Louva-a-Deus do Norte. Então, esse grupinho de três formas de movimentos de mão vai mostrar para ele as diferenças e as similaridades dessas três variações de Louva-a-Deus. E aí ele já começa a entender as diferentes táticas, as diferentes maneiras de se movimentar para, enfim, mais para frente escolher se ele quer seguir um dos três caminhos ou se ele quer continuar aprendendo as três coisas. Interessante. A gente vê muita influência, essa interconexão entre estilos, principalmente o Shuai Jiao. Eu uso dizer que normalmente 70% dos Qinfas ou Taolus, eles são quedas. Muitas das coisas que a gente Uhum, imagina, mão dupla ou duas uhum, palmas, aquilo ali tudo no inglês chama de takedown, é queda, são tudo uhum, quedas. E as pessoas até às vezes descredibilizam o Shuai Jiao por ser uma arte que aparentemente algumas linhagens não ensinam, né, soco chute, tem algumas que até implementaram como sistema de defesa pessoal por ter sido ensinada em Taiwan, nas academias de polícia, mas é interessante de ver essa versatilidade onde você consegue ver a conexão, né? Eu uso dizer Shuai Jiao, não tem provas, mas eu acredito que seja uma das primeiras artes, se não a primeira arte marcial, né, denominada na China, mas é legal de ver essa sua interação também com outras artes marciais para conseguir estar transmitindo uma arte, um sistema com qualidade completa, eu diria, né, e com uma experiência, sim, bastante comunicativa com os alunos. O que caracteriza a mecânica e a filosofia do Wu Chi dentro do Kung Fu e do Louva-a-Deus? É interessante porque quando você falou Wu Chi, né, a primeira vez que eu vi sobre essa terminologia foi um mestre que ensinava esse estilo Wu Chi, né, mestre interno ali de Xingyi e Ipaquá. E depois eu comecei a estudar um pouco mais sobre a cosmologia Tao. E você vê ali, né, depois, uma das fragmentos da cosmologia Tao, você tem o Wuti também, que é o estado ali, eu diria o estado mestre, ele você está 100% zen, com o seu ambiente, com a sua vida, né? Tem muita coisa para falar sobre o Wuti, mas em uhum, pequenas palavras seria isso. Como é que você caracteriza essa mecânica, essa filosofia dentro do louva-a-Deus? uhum. Perfeita a sua colocação. Acho que se a gente tentar traduzir de maneira direta o Ti fica muito difícil, né? Eu já ouvi algumas traduções como vazio potencial ou vazio Uhum. primordial, que acho que são traduções interessantes aí para colocar a gente para parar para pensar, que é aquilo do estado anterior ao Yin Yang, né? Então, antes da gente ter, por exemplo, o símbolo do Tai Chi, que é a junção do Yin Yang, né? Esse nome, na verdade, ele foi cunhado pelo mestre Shizenzong dentro do Louva-a-Deus, né? É, Como eu comentei, até 2016, a linhagem dele aqui no Brasil era chamada de Meihua, que é de fato, o louva-a-Deus que ele mais praticou, que ele mais foi atrás, o que ele mais gosta, né? Mas o mestre Shi, ele estava no lugar certo na hora certa, né? Ele nasceu em Taiwan durante a migração em massa de muitos mestres para aquela região. Então ele teve a chance de treinar com mais de 30 mestres. Então ele
conseguiu treinar com o mestre de louva-a-Deus Meihua, mestre de louva-a-Deus Papu, mestre de louva-a-Deus Tai Chi, Tai Chi Meihua e por aí vai. Então não dá para falar que o louva-a-Deus dele é Meihua, né? Ele mesmo fala, isso aqui virou uma coisa que, pô, eu aprendi um movimento com esse mestre que só ele sabia. Então, meus alunos têm que saber isso aqui. E aí, a partir disso, ele começa então a entender que o louva-a-Deus dele não é Meihua, não é Tai Chi, não é Sete Estrelas. Ele começa então a chamar o louva-a-Deus dele de Udi, como o louva-a-Deus, enfim, supremo, o louva-a-Deus que vem antes de tudo, que é esse trabalho dele de tentar chegar ao louva-a-Deus original, o louva-a-Deus que não teria tido derivações. Mas ainda assim, como o louva-a-Deus dele, o que ele mais gostava era Meihua, vai ter um sabor muito forte de louva-a-Deus Meihua. Então, tem algumas movimentações que lembram o estilo Meihua Chen, que é um estilo que influenciou nessa linhagem. Tem muita questão de movimento atlético, movimentação ali de perna do macaco, muitos saltos e coisas nesse sentido. Não sei se eu respondi sua pergunta, se ficou Claro, alguma não, dúvida nesse claro. E sentido. até puxando uma brecha para a próxima pergunta, você falou um pouquinho sobre o footwork aí da a base de Uhum, pernas, né, do macaco. E eu acho bem interessante porque eu tenho um amigo meu que ele também foi professor de louva-a-Deus, inclusive até me ensinou muitos anos atrás, 2016, ele me ensinou Bamboo Train. É uma forma perfeito. maravilhosa. Inclusive, acho que até vi no final de semana você postou um vídeo bem bacana praticando Uhum, essa forma. Nossa, é lindíssima. Inclusive, tem até escolas do sul, aqui dos Estados Unidos, Hungar, que utilizam o Bamboo Train como base principal. Primeira forma ali que vai te ensinar o footwork, porque a gente vê que algumas coisas são padrão, né, da arte marcial. Tanto footwork como base, Mapu é Mapu, né, Gumbu é Gumbu. Claro que alguns estilos têm umas bases um pouquinho mais diferentes, mas é legal de ver essa interconexão, né? Eu queria ver como é que vocês trabalham, né? Esses ensinos desse footwork, uhum, dessa base de perna dentro do estilo do louva-a-Deus, que é tão importante, né? perfeito. Inclusive, Isso. até puxa o gancho aí para ensinar ou até utilizar como base de outros estilos tão fortes, que é o, Uhum, o próprio Hungar, que é um estilo legal. maravilhoso. Eu não sabia disso, que legal saber Uhum, que tem outros estilos usando, né? uhum, Perfeito. O Pampo, eu até fiz uma anotação aqui para a gente conversando, e o Pampo ele serve para uhum. isso, tá escrito aqui na minha anotação, né? Tem muitos mestres que falam, ó, footwork é igual Pampo. Então, Pampo ele serve para você aprender a movimentação de perna, deslocamento, né? Mas não só, né? Então, Uhum. até porque não é uma forma simples de se aprender, não dá para você ensinar para o aluno que acabou de chegar. Antes disso, Uhum. ele tem que aprender a chutar, ele tem que aprender a, enfim, andar, ele tem que aprender as posturas, né? Então, a gente faz um trabalho todo nesse sentido. A gente faz o treino de chutes, tanto parado quanto andando. Parado, ele aprende o movimento de chute. Andando, ele aprende a se deslocar e chutar, né? Então, são coisas diferentes. Durante o aquecimento, a gente usa ali também algumas coisas que vêm do mestre Shi, que a gente chama de marcha, que são justamente movimentos em que a gente está ali no Gompu, né, no arco e flecha. O mestre Shi chama de Tanshan, movimento de subir montanha. E aí a gente faz justamente o Ipu, né? Então a gente dá um passo avançando no Tanshan. Essa aí é a primeira movimentação importante. A partir daí a gente aprende as 8 posturas, que aí, como eu tenho essas experiências em mais de uma linhagem, a gente tem 2 sets de 8 posturas. Um que vem do mestre Shi e o outro que vem do mestre Kurt Wong do Alasca, né? Então, no fim, a gente acaba tendo 10 posturas principais dentro do meu sistema. Aí sim, o aluno está preparado para aprender o Pampu, depois de aprender aquelas outras que eu citei, e começar então a ter esse trabalho de footwork. Dentro da linhagem de Papu, a gente tem também uma coisa muito interessante, que é o set de 8 passos. Então, a gente ensina para o aluno 8 maneiras de se movimentar. O passo cruzando pela frente, passo sem cruzar, o passo de retirada, né? Então, isso até apresenta uma semelhança que eu percebi com o Swai Jiao, que tem esses passos, mas que a gente não encontra historicamente essa convergência. Então, foram coisas que se desenvolveram paralelamente sem se tocar. Então, acho bem interessante quando a gente olha para isso. Eu acho legal dois pontos que eu ia falar só para completar a sua fala. Eu gosto muito de pesquisar em relação a manuais de treino, né? E a gente vê que o Shuai Jiao, ele foi especificamente criado e desenvolvido para guerra.
para você, né, derrubar os oponentes. Hoje em dia a gente tem como uma forma esportiva, foi utilizada também, né, em Taiwan como base de defesa pessoal nas academias de polícia, inclusive grandes mestres, né, como Chan Tushan, a Roger So, Daniel Wang, que foi aluno, né, do Roger So, do Chan Tushan também, hoje ensina aqui nos Estados Unidos. Então é interessante que você vê essa interconexão. E os manuais, eles não falam diretamente, esse estilo, essa movimentação veio de postura tal, essa movimentação veio de estilo, desculpa, veio de estilo tal. Simplesmente está o manual ali, então você vê uma interpretação de pessoas de diferentes estilos quando pega aqueles manuais. Bem legal, deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho um que eu tenho que encontrar por aqui. Eu estava tentando dar uma olhada, depois eu mostro, né, na sua próxima Uhum, fala, para não ficar longo o nosso podcast, mas é bem legal, você vai ver uma versatilidade de movimentações que você vai ver, nossa, essa movimentação serve para várias coisas, às vezes para o estilo de Xingyi aquilo é para uma coisa, para o estilo de Tai Chi aquilo é uma coisa, para o estilo de Hungara aquilo é uma outra coisa, são manuais bem interessantes. Outra coisa bem legal, você tinha falado na pergunta anterior sobre, né, a experiência, né, do grão-mestre, que treinou vários tipos de louva-a-Deus. Eu tive um professor, se for Long Fei Yang, que ele me ensinou o Ba Fai Chuan. O mestre dele ensinou para ele, o estilo principal dele é o louva-a-Deus Shanxi, né, da província de Shanxi. E a história dele é muito parecida. Ele treinou vários estilos de louva-a-Deus, se não me engano também o principal foi Mei Hua e não sei se ele treinou sete estrelas. E quando ele chegou ali, ele meio que desenvolveu através do Kung Fu, através do Bagua e do Xingyi, com a experiência que ele tinha, e acabou desenvolvendo aquele louva-a-Deus Xingyi muito bonito. Você vê muita movimentação de Tai Chi misturado com Xingyi, com louva-a-Deus. Então você vê realmente aí várias linhagens de artes marciais evolucionando, né, na tradição antiga, com experiências, né, desenvolvendo estilos de artes marciais, pessoas ali que são experientes nessa arte, que não basta você acordar um dia e realmente criar um estilo de arte marcial, uma linhagem, porque eu acredito que não funciona dessa forma. O pessoal tem que ter ali uma experiência, uma vivência naquilo. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre linhagem daqui a pouco, mas é basicamente isso, né? Como o treinamento de Shuai Jiao influencia seus ensinos e as suas outras artes, como louva-a-Deus, né? A gente fala um pouquinho sobre essa questão da aplicação, a gente tem bastante queda, mas na sua visão, qual que é a importância do papel do Shuai Jiao dentro do Kung Fu? Por mais que você realmente já respondeu praticamente essa pergunta, mas eu acho muito importante porque o Shuai Jiao hoje ele é muito descredibilizado. Eu vejo descredibilizada porque pouco se fala, pouco se transmite, pouco se. Eu já vi escolas de artes marciais com muito respeito. Acho que cada pessoa tem autoridade e tem direito de propagar ou ensinar o que eles quiserem, mas às vezes eu vejo escolas de Kung Fu ensinando judô e jiu-jitsu. Ou, de uhum. novo, é um marketing legal, não é a mesma coisa, entre aspas, assim, um parece o outro, não gosto nem de similarizar, até porque às vezes há uma incoerência, né, na comparação dos dois, mas a gente está falando de três estilos que envolvem wrestling, que envolve quedas, que envolve sistema de defesa pessoal, e hoje em dia é pouco se falado. Então eu queria, né, saber, na sua opinião, a importância do Shuai Jiao dentro do Kung Fu tradicional. Vou falar um negócio aqui, Ronald, que a galera nos comentários talvez discorde um pouco de mim, mas, enfim, é a minha opinião e é também a opinião dos meus professores de Suaijiao, né? Uhum, Eu entendo que o Suaijiao ele não é um complemento, ele não é parte do Kung Fu. O Suaijiao ele é um uhum, sistema de arte marcial completo por uhum, si só, né? A gente às vezes acaba, por ser chinês, colocando como sendo Kung Fu. No meu entendimento, no entendimento dos meus uhum, professores, não é. Ele é um sistema completo e fechado por si só. E justamente esse tratamento, principalmente nas federações, como parte do Kung Fu, acaba deixando ele meio de lado, né? Então a gente vai fazer um campeonato paulista de Kung Fu, por exemplo, e aí a gente tem Taolu, a gente tem Sandá, e aí a gente tem um puxadinho que é o Suai Jiao. E aí isso acaba que o praticante de Sandá, eu consigo derrubar. Aí ele vai lá e vai fazer o uhum. Suai sem nunca ter treinado Suai. Não tem muito praticante, vamos chamar um cara que já treinou judô para ir lá derrubar. Aí ele vai lá e também sem entender a filosofia do Suai vai disputar o Suai. Então eu entendo que isso acaba, de certa maneira, descredibilizando e
diminuindo o potencial que a modalidade teria, né? Ah, é muito legal o que você comentou a respeito do Soidial ser incorporado na polícia de Taiwan. Uhum, Eu tive a oportunidade de treinar as duas vertentes, né? A vertente Baodin de Taiwan, que é justamente essa que foi incorporada, e atualmente estou treinando a vertente Beijing, que é mais voltada para a parte de competição, né? uhum, E aí a gente percebe justamente que não tem nada a ver com judô, primeiro, né? uhum, Mesmo a variante de Beijing, que é mais voltada para competição, ela tem entendimentos totalmente diferentes. Então, aquilo do judô de não poder cair de costas, que eu tenho que cair de frente ou de lado para não perder a luta de uma vez, isso não existe dentro do Soi Jiao. É, então, só pela maneira de entender a queda, de entender que quando eu estou derrubando alguém, eu quero preservar a saúde dele, né? A gente está treinando ali para competir, não para guerra mais. Essas uhum. coisas são diferentes de outras modalidades, né? Acabei dando uma desviada, mas voltando no que você comentou a respeito também do desenvolvimento histórico, né? O desenvolvimento histórico do Soijao é muito bem documentado, assim. Tem alguns gaps na história, mas a gente consegue ver que o Soijao ele se desenvolveu paralelamente em dois eixos. Para a guerra, né, para ser usado na guerra, dois, talvez três, para ser usado na guerra, como esporte mesmo, para ser usado em demonstrações e para exibições para os nobres, e culturalmente, né, nas rodas de Soijao que existem até hoje, existem, se você for na Uhum. China, em regiões específicas, você vai ver o pessoal lutando em praça pública. Então, o Soijao ele é muito bem fechado na própria cultura, nos próprios entendimentos, e ele acaba sendo, eu entendo que ele acaba sendo uma parte separada do Kung Fu. Ainda assim, existe transferência de habilidade. Então, uma pessoa que treina 10 anos de Kung Fu, se ela vai praticar sua ela vai ter mais facilidade do que uma pessoa que nunca treinou nada, né? E existe também interlocução. É aquela coisa da biologia de evolução convergente, né? Então, sei lá, o morcego e a borboleta têm asa, mas as duas têm a mesma função, mas vieram de lugares diferentes. E é a mesma coisa. Então, louva-a-Deus tem queda, sua ideal tem queda. Treinar os dois pode me ajudar a melhorar a queda do louva-a-Deus, mesmo entendendo que não vieram do mesmo lugar. Acho que é isso. Fenomenal, não, fenomenal. Eu concordo plenamente. Inclusive, até me dá urticária quando eu vejo o camarada por aí falando que o Shuai Jiao é o judô chinês. Bicho, isso me dá uma raiva, com todo respeito. O camarada fala que o Shuai Jiao é o judô chinês. Me sobe o sangue, porque realmente é uma arte que realmente ela precisa ser um pouco mais divulgada e a gente divulgar até com nomes equivocados, né, como eu acabei de mencionar, não Hum. vai levar para frente. O próprio Sandá, a gente dentro dos Estados Unidos, hoje a gente vê muito a mesma coisa. No meu ponto de vista, com muito respeito, eu acho que o Brasil está muito mais à frente, né, no nível de Sandá, pelo fato de vocês terem uma graduação, vocês terem sistemas ali, tanto nacional quanto locais, você vê instituições aí no Brasil fazendo um excelente trabalho com graduação, você consegue dividir exatamente a grade de matéria, assim como é o Shuai Jiao. Você não chega ali porque você é professor de Shuai Jiao ou de Kung Fu, que você já é professor de Shuai Jiao ou de Sandá, né? Então, infelizmente, a gente vê isso aqui. Já o Shuai Jiao nos Estados Unidos ele já é bem mais organizado. Você já tem instituições muito sérias, você já tem instituições nacionais que promovem, né? Eu acredito que podia promover mais, embora eu também faço parte deles, mas acho que podia promover mais. Mas é difícil até como business, né, para você estar Uhum. divulgando um espaço não é caro, mas não é barato, mas às vezes o professor, como eu falei, já vi escolas de Kung Fu também dentro dos Estados Unidos que tem lá o seu judô e o seu jiu-jitsu e como uma forma de agregar mais alunos e promover, ou até mesmo ensinar MMA e Muay Thai ao invés de ensinar o próprio Sandá. No meu ponto de vista, também são coisas completamente diferentes, cada um tem sua regra, tem seu estilo de luta, embora você consiga incorporar situações ali para competições de regra, mas eu acho que são sistemas completamente diferenciados. Mas achei muito fenomenal essa sua colocação sobre o Shuai Jiao e sua correlação, né, sobre a arte marcial tradicional. Quantas vezes eu pratiquei uma forma, estava na aula de Shuai Jiao e via uma queda, falei, puxa vida, aquela movimentação 35, 44, essa daqui, cara. E você vê ali, não Uhum. tem nada a ver como se fosse, acho que às vezes a gente, por ser talvez um especialista em strike, dar soco e chute, acha que às vezes é uma palmada, às vezes é um soco, às vezes é, né, um chute, até mesmo um sweep, uma rasteira,
Mas não, ali é uma queda diferenciada, acho isso fenomenal. Eu tenho um Ah, amigo hum, que ele não é praticante de arte marcial, nunca praticou arte marcial, ele é profissional de educação física voltado para a parte de cultura do movimento. E aí ele me falou uma coisa uma vez que eu achei muito interessante. Ele falou assim, cara, o movimento, ele é o movimento, né? Então, muitas vezes a gente faz o movimento pensando para que ele serve, né? Então, eu uhum, vou rodar o braço. Eu estou rodando o braço. Se isso é uma batida de cima, se eu estou apoiando e rodando o braço para derrubar, se eu estou fazendo um alongamento, um aquecimento, a aplicação não importa, o movimento é o movimento. Então, quando a gente pratica a forma, muitas vezes é isso, né? A gente está uhum. fazendo os movimentos e aí, a depender da linhagem, da interpretação dos nossos mestres, a gente consegue determinar para que aquilo era usado, mas isso não impede a gente de usar para outra coisa também, né? Exatamente. Sempre tem como é que eu posso falar, uma criatividade por detrás daquela movimentação para que você possa estar utilizando a movimentação por diversas aplicações, né? A aplicabilidade ela é muito importante, principalmente na parte de defesa pessoal. Você está numa luta, você não vai escolher, opa, vou usar Shoi de alço agora, vou usar louva a Deus. Uhum, Não, ali vai o que vier, porque você tem que salvar a sua vida, vai aquele instinto de sobrevivência, né? Então, a movimentação que entrar, que conseguir aplicar e ser bem aplicada, mas tudo isso é através do treino, é através, né, da prática, do estudo, principalmente o estudo. E muita gente descredibiliza o estudo dentro da arte marcial. Acho que arte marcial é só você repetir movimentações, memorizar formas, e muito pelo contrário, tem todo o estudo. Um canal muito uhum, legal, que inclusive até comecei a seguir eles no Instagram, mas esqueci o nome dele. O camarada ele pega cenas do UFC e ele olha ali uhum, exatamente o ângulo do soco, a tática que o camarada veio para trás, né? É muito legal, é muito bacana. Isso é o que a gente precisa dentro do Kung Fu, porque pessoas profissionais, né, coaches de alta performance, né, de grandes lutadores, boxing, MMA ou todas as outras artes, já fazem isso e dentro do Kung Fu a gente ainda está muito parado memorizando formas. E aí quando as pessoas, uhum, você vê na internet, Muay Thai versus Kung Fu, Muay Thai versus MMA, a gente vê as coisas mais horrendas e não é a arte marcial, infelizmente é o praticante. uhum. Qual a sua visão? Agora essa é um pouco polêmico e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a questão, acho que muito importante dentro da arte marcial tradicional. Não tem como se chamar uma arte marcial tradicional, com muito respeito, se não tem uma linhagem. Esse é o meu ponto de vista. Eu queria saber qual que é a sua visão sobre a importância da linhagem dentro do Kung Fu, né? Na verdade, dentro da arte marcial Uhum, tradicional, se eu falo de Karatê, você tem uma linhagem dentro do Karatê. Eu tenho um aluno que ele é uhum, sensei, e o cara conhece a linhagem dele de ponta a ponta, ele sabe. Tem até mestres que eu já até decorei, pelo tanto de vezes que ele menciona os mestres de Karatê, o Silas, né? Fala sobre a Funakoshi Sensei. Nossa, ele fala tudo isso aí. uhum. E eu queria saber sobre a sua opinião. Como que é a importância da linhagem dentro do Kung Fu? É, a galera vai me assassinar nos comentários, né? Cara, eu não tenho problema com quem vai lá e cria a arte marcial. Esse é um ponto, né? Uhum. Eu tenho até amigos que fazem, mas não é pra mim, entende? Eu acho que tem uma parte cultural e filosófica muito importante quando você defende uma linhagem, porque, pô, se você tá numa linhagem, significa que você tá representando e honrando tudo aquilo que veio antes de você, né? Então, hoje, enquanto eu estava lendo algumas coisas aqui, antes da entrevista, eu vi um texto do mestre Ilya Profatilov, enfim, um russo, não sei exatamente o sobrenome dele, mas que ele fez uma pesquisa muito interessante em documentos a respeito do estilo louva-a-Deus, e ele acha alguns documentos que podem indicar que o louva-a-Deus teria sido criado aproximadamente no começo dos anos 1000, anos 900 aí, né? Então, seria algo mais antigo do que a gente tem hoje, né? E aí, bom, se a gente está em 2025 e ele tem evidências que talvez seja nos anos 1000, mesmo que a evidência dele não seja forte, anos 1600, a gente está falando aí de pelo menos 400 anos de história, né? E aí eu estou aprendendo uma movimentação que tem 400 anos de história. Então essa parte cultural para mim é muito importante. Me sinto de alguma maneira conectado com o passado, assim, né? Esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto, eu faço de novo uma analogia com a biologia, né?
Na biologia, as mutações genéticas acontecem aleatoriamente. Aquilo que é bom sobrevive, aquilo que é ruim morre. É basicamente essa a lei de Darwin, né? E no Kung Fu não é diferente. Se você criou uma coisa hoje, você vai começar a lutar por aí. Algumas coisas vão funcionar, outras não. Você vai passar para o seu aluno. E eu acho que você não vai passar o que não funciona, não faz muito sentido. Seu aluno vai testar novas coisas, ele vai descobrir outras coisas que funcionam, ele vai achar coisas que não funcionam e que ele vai tirar. E isso vai acontecer por 400 anos de história. Então, o que chega pra gente depois de 400 anos, me parece que funciona melhor do que o que foi criado há 15 anos atrás. Então, essa é a segunda, o segundo ponto que eu olho assim para a história, para a linhagem, né? E aí, enfim, aí vem a parte do treinamento técnico, tangenciando um pouco a pergunta, mas acho que é importante Uhum. falar. Porque, bom, a arte, ela vai tendo uma alma a partir daí. Então, não é só vou fazer o pampu, vou pular e fazer isso. Não. Eu tô tendo uma movimentação no meu tronco, eu tô fazendo uma defesa, eu tô fazendo um soco. Então, eu tenho que treinar isso incansavelmente. Eu tenho que treinar minha defesa, eu tenho que treinar meu soco. Eu faço uma torção depois, eu tenho que treinar essa torção individualizada, enfim, repetitivamente, né? Como diz aquela frase atribuída ao Bruce Lee, né? Tema o homem que treinou 1000 vezes um soco, então eu tenho que treinar 1000 vezes cada uma das técnicas que estão dentro do meu Taolu, para que quando eu for lutar, aquilo saia naturalmente, né? Então, isso acho que faz parte da linhagem, o método de treinamento. Quando você pega também uma coisa criada, você vê que não tem muito método, né? Então, eu já treinei com pessoas, você chega na aula, você faz 100 socos no começo da aula, e aí você vai fazer base. Aí beleza, você fez base, mas para que serve o Mapu? Eu vou dar um soco de lado, eu vou dar um soco de frente, eu vou fazer um Mapu e socar de frente com as pernas abertas. Então, essa parte de entendimento, eu acho que a linhagem ajuda a gente a filtrar o que funciona, o que não funciona, como fazer certas coisas. O problema é quando a gente tem um ponto de quebra na linhagem, né? Então, uma pessoa que treinou muito pouco diz que é daquela linhagem e vai ensinar. Mas aí é outro assunto. Não, fenomenal, realmente, eu não tiro nem coloco palavras, né, sobre a sua fala, até porque quando a gente fala de linhagem, a gente fala de ancestralidade, a gente fala de uma conexão de uma pessoa que, né, às vezes criou ou desenvolveu algo 400, 500 mil anos atrás, através da experiência dele de luta, de batalha, para sobrevivência naquele período, e pouco a pouco foi, né, transitando e foi se desenvolvendo, igual você mencionou, até chegar ao que a gente tem hoje. Grandes linhagens de artes marciais, existem grandes estudos, né, que falam, por exemplo, o Wing Chun, que ele não foi simplesmente desenvolvido de um dia para a noite, né, foi um processo, uma linhagem. O próprio Wing Chun de Ip Man, que a gente tem hoje, é um pouco diferente, tanto na questão de energia, questão de forma, de movimentações, sobre o que veio antes dele, né, existe também esse debate histórico sobre essas falas. Então, e quando a gente vê uma pessoa que, às vezes, até por uma questão financeira, opa, eu quero criar um estilo e vai e monta ali. Você mencionou uma coisa muito importante que foi estudo anatômico. Como que uma pessoa, às vezes, até com muito respeito, às vezes não tem estudo, não tem uma faculdade, e você vai criar uma movimentação, porque a movimentação ela é simplesmente dar um soco, não é simplesmente dar um chute. Tem toda uma física por detrás, tem uma questão energética, como que você vai conectar os pontos, como que você vai conectar a mecânica do seu corpo através da sua movimentação, para que aquela movimentação ela gere o chi ou o gen, né, com uma energia positiva para que você possa estar interferindo, né, no combate do seu oponente. Aí fica simplesmente um método de força. Quantas vezes eu já vi pessoas, às vezes, de novo, né, até sem estudo, passa uma aula de artes marciais, não sabe nem fazer os exercícios e às vezes acaba danificando a saúde dos alunos. Espera aí, a arte marcial não é suposto trazer saúde ao invés de prejudicar a saúde das pessoas. Então, realmente, vai uma crítica, acredito que construtiva, né, nesse quesito, porque a gente fala numa arte marcial que foi estudada por diversos especialistas até chegar ao que a gente tem hoje.
Não foi simplesmente uma pessoa que acordou e falou: opa, bingo, vou criar um negócio que talvez possa ter sido lá atrás, mas aos tempos isso foi sendo desenvolvido para chegar no que a gente tem hoje e foi muito bem estudado. Assim, né? Vamos ver. Eu não acredito muito nessa possibilidade, mas vamos dar benefício da dúvida, porque eu acho que cada movimentação foi muito bem pensada. Você pega estilos de artes marciais, é Uhum, muito bem pensado. Para alguém simplesmente acordar e falar e fazer alguma coisa e ver aquilo ali e funcionar, eu acho muito difícil, né? Mas enfim, eu acho que realmente a linhagem ela é muito importante na arte marcial e principalmente a questão de honestidade, né? Você está transmitindo aquilo que se você criou, não tem por que você falar que alguém, né, mais criou, se não foi você, né? Então fica também esse quesito aqui de tem um falta ponto de uso. interessante. Uhum, É, quando a gente usa o termo Kung Fu, a gente está falando de algo que veio da China, né? uhum, Se foi criado no Brasil, por que usar o nome Kung Fu? concordo plenamente. É. Essas raízes históricas, às vezes, é aquela questão de buscar uma credibilidade maior em algo que Uhum, podia ter a sua credibilidade falando a verdade, né? Você fala, bom, eu uhum, criei esse estilo de artes marciais porque, né, eu achei interessante através da minha vivência de artes marciais e aí foi surgindo. E aí tem o que a gente tem hoje. Mas é complicado. As pessoas, às vezes, você vai numa competição de formas tradicionais e aí você vê uma forma não tradicional competindo na forma tradicional. E é um pouquinho polêmico, né? Mas eu acho que de novo, tendo respeito, acho que a gente não tem problema de falar sobre esse assunto. Mas eu acho que é interessante isso. Eu acho que a arte marcial ela tem que ser um pouco mais valorizada. Eu acho que as instituições, principalmente, deviam fazer um trabalho um pouco melhor, com todo o respeito. Conheço várias instituições de artes marciais que fazem um trabalho belíssimo, mas eu acho que falta um pouquinho desse quesito de separação realmente. O que é tradicional, o que não é tradicional. E ambos podem competir, mas eu acho que em categorias diferenciadas, do meu ponto de vista. concordo. Poderíamos falar um pouquinho sobre, né, a gente vê quando a gente fala sobre Kung Fu, né, principalmente para leigos, né, sempre tem aquela brincadeira, você faz, né, a movimentação de serpente, ou do Uhum. cachorro, ou disso aqui, ou aquilo ali. No seu ponto de vista, ah, quando a gente fala sobre o animal ou inseto, né, louva a Deus, como que essas formas são aplicadas em combate? A gente vê que, Uhum. claro, né, como eu sou praticante, eu sei, mas para os leigos, que às vezes estão, né, buscando uma arte marcial, fala, pô, mas eu quero praticar, né, um animal, um estilo de um animalzinho tão pequenininho, o cara quer, às vezes, pela metodologia ocidental, pela forma ocidental de pensar, quer pensar uma coisa grande, um tigre, um dragão, alguma coisa assim, não querendo descredibilizar, com muito respeito, o estilo louva-a-Deus, o estilo maravilhoso, né, independente da linhagem, Tchalgar, Louva-a-Deus do Norte, Louva-a-Deus Shenxi, igual eu mencionei, são maravilhosos, mas eu queria né, para que você pudesse explicar um pouquinho para os leigos essa metodologia de estar imitando as movimentações, Uhum. né, do animalzinho para poder estar fazendo uma aplicação de uma defesa pessoal. Perfeito. É, Ronald, eu tenho pesquisado bastante e eu não encontrei nenhuma evidência, quando eu digo evidência, algum documento, algum manual, que indique de fato que o estilo louva-a-Deus seja imitativo, no sentido Uhum. de que de fato o criador ficou lá cutucando o inseto para copiar os movimentos dele, né? A gente encontra bastante isso como lenda, mas Uhum. eu não tenho como afirmar nem que é nem que não é, né? Uhum. Esse é meu ponto. Porém, o que eu tenho estudado indica é que é mais uma analogia isso, né? Então, por conta da posição de mão que utiliza isso aqui para defender, ou o gancho, aquilo acabou lembrando ah, as patas ali do inseto, e aí com o tempo foram colocando ali, enfim, a mãozinha para ficar mais bonitinho, talvez. E isso é o que eu acredito que tenha sido o movimento histórico do desenvolvimento da coisa, né? Ainda assim, isso é útil para contar algumas analogias, né? Então, não sei se você já pesquisou vídeos de louva-a-Deus lutando contra outros animais, mas é um inseto ágil, né? O estilo também é. É um Uhum. inseto que, quando ele agarra, ele não solta mais. É a mesma ideia para os tinás do estilo, né? É um estilo que você aprisiona, você vai fazer a defesa aqui, você vai agarrar e você não vai soltar mais. Vai fazer as torções.
Como eu comentei, a posição de mão que se assemelha ali, né? Então pode ser que a gente esteja invertendo causa e consequência no sentido de, observei o animal e fiz o estilo. Pode ser que seja o contrário, a gente fez o estilo, olhou que de alguma maneira lembrava o animal e usou como analogia. Tem uma narrativa também que o pessoal fala assim: o louva-a-Deus é pequeno, o chinês também é, então é um estilo que também não se sustenta, porque no norte da China, no momento que foi desenvolvido, a gente tinha ali a etnia Han, que é a etnia com a maior estatura entre os chineses, né? Mesmo sendo um pouco menores que os europeus, ali na região era a etnia de maior estatura. Bom, acho que é isso aí sobre isso. Se eu quiser complementar um pouco, eu tinha colocado essa anotação aqui nas minhas coisas com relação às pesquisas do professor Ilya Profatilov, é, sobre justamente a origem do estilo, né? Então, ele achou alguns manuais, e aí um dos manuais de 1794, ele traduziu e ele conseguiu identificar o nome de 18 mestres, né, que teriam sido convidados pelo abbot do Templo Shaolin para ensinar artes marciais em um dado período histórico. E aí que ele discute que talvez isso tenha acontecido por volta dos anos 900. Entre esses 18 mestres estaria o nome do Wan Lan, né, que é o criador do Louva-a-Deus, e tem o nome de vários outros mestres e o estilo deles, né? Então a gente tem Chan Chui, Tom Pei, Tuan Ta, entre outros, né? O estilo do macaco está entre eles. E aí, no final do manual, ele fala que o Wan Lan teria sintetizado todos esses 17 estilos, mais do que ele já praticava, para criar o Louva-a-Deus. Então, o que a gente tem de documento falando sobre a origem é isso, que existia alguma coisinha chamada Louva-a-Deus e mais 17 coisas. Ele pegou essas 17 coisas e juntou com isso, e isso é a base do Louva-a-Deus que a gente tem hoje. Então, ele é muito mais outras coisas do que o que era o Louva-a-Deus antes. Acho que, enfim. Não, essas analogias que você falou, elas são interessantes porque isso parte também do princípio de outros estilos, né? A gente ouve falar sobre diferentes linhagens, diferentes histórias, a própria queima do templo Shaolin, Nick Mui, alguns, né, acreditam que Nick Mui nunca existiu, que simplesmente ali algumas linhagens de Wintian tratam como os cinco anciões como, né, as cinco bases do Wintian, né, assim sucessivamente, né. Eu acho legal como uma forma, não diria histórica, mas uma forma assim de ter alguma coisa para poder passar adiante, né, uma versão oral, independente do acontecimento histórico, até porque a gente não tem documentações, é difícil encontrar até documentações de origem de determinados estilos. Mas eu acho legal ter essa versatilidade, a gente pode parar para pensar, imaginar, né? A gente sabe que a sociedade ela sempre vai se modificando, vai se evoluindo, e a arte marcial ela não é diferente, porque ela precisa comportar e precisa, né, se moldar de acordo com a necessidade daquela, né, sociedade daquele momento, né? Mas, enfim, acho que é legal isso. A semelhança ou influências mútuas entre movimentos circulares ou de ataques ou de defesa dentro da garra de águia e do louva-a-Deus? Perfeito. Primeiro, a gente tem que pensar em qual louva-a-Deus a gente está falando, né? Uhum. Se a gente pega o louva-a-Deus de Hong Kong, que é o louva-a-Deus Sete Estrelas de Locoyu, a gente já vai ter movimentos que foram inseridos ali na Xinvu, que são de garra de águia. Hum. Então, por exemplo, o Pampu que você aprendeu, dependendo de com quem você aprendeu, você vai fazer a movimentação assim ou assim, né? Então, essa inserção já é a primeira influência entre os estilos, né? Para além disso, são dois estilos do norte, né? Então, eles vão ter muitos princípios em comum. Então, por exemplo, o princípio Cal, que é você entrar com a perna e derrubar apoiando nessa perna. Os dois estilos possuem, Shaolin do Norte possui, Tai Chi possui. Então, são estilos, são princípios que vão existir em quase todos os estilos do Norte. Então, acho que existem essas duas coisas. Existe a influência que o Garra de Águia e o Louva-a-Deus fizeram um no outro lá na Xingu. Por exemplo, também olhando agora para o Garra de Águia, existe o Fan Shou Pan Shui, que é clássico dentro do Louva-a-Deus e que
o garra de águia absorve lá dentro da Shinvu. Então existem essas duas influências e existe também a origem em comum de serem dois estilos do norte compartilhando princípios. Bacana. Como que você enxerga o papel do Garra de Águia e do Louva-a-Deus no cenário contemporâneo de artes marciais? Você acredita que futuramente haverá muita transformação nas artes marciais, como a gente mencionou, né, na pergunta passada? Às vezes até existe a arte marcial acaba se adaptando, né, em diferentes momentos da sociedade. Como você acredita que vai ser futuramente essa transformação? Uhum. Boa parte dos estilos de Kung Fu são desenvolvidos no contexto de conflito, né? Seja de guerra, seja de conflitos internos ali entre as vilas, né? Se você pegar mais ao sul, você tem muito estilo que está guardadinho em vilas, porque eram conflitos pequenos. Então, o Kung Fu se desenvolve nesse contexto, né? E hoje esse contexto não é mais uma realidade, né? E aí, com isso, começaram a vender o Kung Fu como formas, né? E aí o pessoal, talvez por simplicidade ou por praticidade, começou a ensinar as formas, mostrando as aplicações, mas sem dar tanto enfoque nisso, sem focar no método de treinamento, né? Sem ter um método de treinamento. E aí a gente chegou no que a gente tem hoje, né? Muita escola que, como fala um professor amigo, é catizeira, então só faz tal luz, só faz forma. E algumas escolas que vão ensinar o combate, mas aí ensinam o sandá. Então a luta não tem cara de estilo, né? Você faz o louva-a-Deus lá, você faz o seu taolu. Você faz o garra de águia, você faz o taolu. Na hora de lutar, todo mundo luta a mesma coisa. Mas ué, então pra que que eu tô lutando, fazendo ou louva-a-Deus, ou garra de águia, ou qualquer outra coisa? Então, isso é uma coisa. Eu acho que o combate de um praticante de louva-a-Deus tem que ter cara de louva-a-Deus. O combate de um praticante de garra de águia tem que ter cara de garra de águia. Esse é o cenário ideal, o cenário que eu entendo que a gente deveria caminhar para começar a estudar os nossos taulus, as nossas formas, e a partir disso começar a desenvolver o combate competitivo dessa maneira, ou a defesa pessoal dessa maneira. E aí vem outro ponto, que eu entendo que a competição está muito distante da realidade do Kung Fu. Para mim, o Kung Fu está muito mais próximo de um Krav Maga do que de um Muay Thai, de um kickbox, né? Então, Kung Fu é muito mais sobre defesa pessoal do que sobre competição. E o Krav Maga não fica se justificando toda hora. A gente não tem toda hora um mestre de Krav Maga na internet tendo que explicar os movimentos de Krav Maga. Ele só vai e faz, né? Então, por que que o Kung Fu tem que fazer isso? Porque durante muito tempo mostraram a coisa errada, mostraram a forma, mas não mostraram a aplicação. Ou na hora de fazer uma luta, pegou um catizeiro para fazer a luta e aí ele apanhou. Então, eu entendo que o cenário contemporâneo vai ir para isso, vai ir para um momento em que a gente vai ter que separar aqueles que sabem daqueles que dançam. E aí, aqueles que sabem, se conseguirem usar as ferramentas de divulgação e redes sociais, vão conseguir, mostrar a arte. Se não conseguirem, talvez, infelizmente, a arte diminua cada vez mais. Além disso, voltando para um outro aspecto da sua pergunta, o futuro, a gente não sabe o que que vai acontecer, né? Mas as coisas evoluem. Se a gente pegar o Louva-a-Deus de 1700, ele vai ser diferente do de hoje. Se a gente pegar o de 1800, vai ser diferente dos dois, né? Então, adaptações e evoluções são naturais. Muitas vezes aqui no Ocidente a gente tem um preciosismo de que a gente tem que fazer exatamente igual ao mestre. Se a gente pegar, por exemplo, o mestre Wei Xiaotang de Paputan ele ensinava de um jeito para cada aluno, porque cada aluno tinha um corpo diferente, então o movimento era diferente, né? E aí os alunos, depois que ele faleceu, tentaram padronizar o estilo, né? Eles se reuniram para tentar, como é que vai ser o padrão dessa forma? Que é o contrário do que ele estava tentando fazer. Então, adaptações são naturais, evolução são naturais, e a educação física está aí, com métodos de treino modernos, que nos ajudam a alcançar um condicionamento físico mais rápido, sem lesões. Então, eu acho que isso também é positivo, né? Trazer esses métodos modernos para o treinamento vai deixar o treinamento mais rápido e com resultados melhores. Então, tem esses dois pontos aí.
ou mais pontos, não sei se eu falei só dois. Não, tá ótimo, realmente eu concordo plenamente com você. A gente vê uma perda da aplicabilidade da arte marcial tradicional, né? Eu concordo da mesma forma, respeito as pessoas que pensam de uma maneira em que acredita que o Sandai é a luta do Kung Fu. Eu acredito que não, eu acredito que o Kung Fu tradicional, ele tem a sua estética, a sua forma de lutar, mas infelizmente a gente vê, como você mencionou, né? Pessoas que são dançarinas em que não sabem aplicar e precisa, né, se abraçar numa outra arte marcial para que a sua arte Uhum. marcial seja eficiente em combate. Se fosse assim, então quer dizer, de 1940, 60 para trás, ninguém sabia lutar, né? A partir do momento que inventaram o sandá, o chinês aprendeu a lutar. Eu acho que não era dessa forma. Existiu, né, várias dinastias e a partir daí a arte marcial ela foi sendo desenvolvida, foi evoluindo, mas não acredito que você precise do sandá para que o seu Kung Fu seja eficiente, né? Porque senão, se fosse dessa forma, eu preferia ter uma aula de sandália ao invés de ficar memorizando movimentação e forma ali só porque é legal, né? Embora as movimentações elas te dão um exercício físico, né? Ajuda na parte de condicionamento físico também, mas não acredito que esse é o maior objetivo das formas. As formas elas vieram aí para também te ajudar nessa parte, mas te ensinar a lutar. E muitas das pessoas elas não acreditam que realmente funciona dessa forma. De novo, né? Tem grandes amigos aí, principalmente aqui nos Estados Unidos, que acreditam que o Kung Fu ele é uma forma e quando você luta você vai aplicar aquilo no sandá. Eu completamente discordo, mas respeito, né, esses pensamentos. Mas enfim, professor, agradeço a sua participação. Né? Queria deixar agora esses últimos minutinhos para você divulgar onde você está dando aula, se você quiser divulgar páginas das redes sociais, sites, canais do YouTube, sinta-se à vontade. E agradeço por esse bate-papo, desde já. Eu que agradeço o espaço, mais uma vez me senti muito honrado aí pelo convite. Bom, se alguém quiser conversar, pode me procurar nas redes sociais, Pedro Vuchu, né? Tentando aí também é, recuperar o nome arte marcial, que foi de certa forma roubado aí pelo Wushu moderno, né? Então, Pedro Wushu, no Instagram, podem me procurar para conversar. Se quiserem experimentar aulas, estamos à disposição. Aulas presenciais atualmente eu dou na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, dentro da Universidade de São Paulo, né? Aí tem vários horários também, a gente pode estar passando pelo Instagram. Eu acho que é isso. Lembrem de deixar o like aí pro Ronald continuar com esse trabalho fenomenal. Se tiverem perguntas, comentários, deixem aí que a gente vai interagindo. E acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez. Pedro, agradeço mais uma vez pela sua participação, obrigado, né, por esse bate-papo, obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para a gente estar conversando aqui no canal. E se você ficou aqui nesse canal até o momento, assistindo nosso podcast, nosso vídeo até o momento, mais uma vez, não esqueça de curtir, de compartilhar, de dar o joinha aí para nos ajudar no engajamento e até a próxima, pessoal. Muito boa tarde.